Estamos no ar em mais uma live do nosso clube do livro sobre renúncia, em que já estamos no finzinho desse livro. Já estamos chegando lá, gente. Como estão se sentindo com relação a essa trajetória incrível e prazerosa que tem sido o Clube do Livro? Lembrando que hoje, aparentemente, e desculpa, gente, eu sou péssima com datas, mas hoje, aparentemente, é dia do Espiritismo, do livro espírita. A primeira foi a data, né, de lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição. Então, é uma data muito importante para a questão da literatura espírita, para o espiritismo em geral. Então, felicidades aí para vocês. E aí? Hoje o dia, o Gustavo Magalhães, hoje é dia de fortes emoções. Certeza, certeza. Gente, é muita coisa e é impactante, eu devo dizer. Eu já terminei o livro, né? E quando eu fui ler essa parte aí, eu tava super ocupada, mas não tinha quem me tirasse do livro, não. Então vamos lá, não é mesmo? Boa noite a todos que estão entrando. Todo domingo, eu não vou dizer a hora, porque às vezes a gente começa às 18 horas quando são 2 capítulos e 19 horas quando é apenas um. Como o de hoje já tem bastante coisa pra gente falar, então vai ser só um capítulo, mas a da semana que vem são 2 de novo, é o nosso batidão que a gente costuma chamar. E se vocês quiserem, gente, aprofundar um pouquinho mais e tal, conversar mais com a gente, porque é um período curto, eu sei, vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, só ir nos destaques no nosso Instagram, tá lá, Clube do Livro, aí tem o link, arrasta e aí vocês entram lá, beleza? Ok, estamos aqui. Pra quem lembra, né, no último capítulo, no episódio anterior de Renúncia, pra quem não lembra, depois, né, de Alcione e Carlos terem se declarado e tudo mais, aconteceu que Alcione decidiu que não iria ficar com ele, nem que iria aceitar que ele renunciasse, porque não era da providência divina que ela, e como ela acreditava numa vida após a morte, então para ela não convinha nesse momento, sabe, se declarar. Só que perceberam que tinha ficado um clima meio estranho, assim, e o padre Damiano, que é amigo da família de Alcione e tio de Carlos, resolveu então que iria incentivar a mãe de Alcione, Madalena, a ir, né, voltar para Paris e depois seguir com a busca de alguma família e tudo mais lá na América do Norte, que foi onde supostamente o marido e pai de Alcione tinha morrido a caminho, né, que ele tinha ido. Lembrando que Cirilo montou uma vida em Connecticut e que tudo foi tramado pelo Antero e por Susana, para cada um ficar com, né, ter o casamento com a pessoa amada e tudo mais, e para separar. E aí, né, o capítulo passado, eles, Alcione, Padre Damiano, Robbie, Madalena, se mudaram para Paris. Só que um pouco depois de quando que eles se mudaram, Padre Damiano adoeceu, Madalena adoeceu e Alcione teve que ir procurar trabalho. Para conseguir dinheiro, ela acaba cantando numa praça e encontra quem? Ela encontra simplesmente Cirilo com Susana, que está casada agora com ele. E mais tarde ela acaba se tornando babá, digamos assim, uma governanta, uma tutora para sua irmã, Beatriz.
lá na casa de Cirilo. E ela decide que ela meio que entende o que foi que aconteceu, mais ou menos, que teve alguma coisa meio ali que fizeram separar e foi de propósito, mas ela prefere então guardar tudo aquilo em segredo para auxiliar seu pai, que está numa situação de uma família, ele está numa família tanto adoecida da alma, e também não conturbar sua mãe, que está adoecida do corpo. Nesse período, o Padre Damiano também faz as investigações dele, ele descobre, ele conversa e tal com a Alcione, e eles falam, não, bora deixar isso aqui, mas se você quiser vivenciar dessa maneira, tentando, né, esse melhor contato, ok. Padre Damiano acaba desencarnando e a gente então encaminha para o capítulo 4, que é o capítulo de hoje. Deixa eu só achar aqui a minha página aqui. Eu marquei o outro capítulo e o capítulo 4 não. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixe-me achar aqui. Ai, aqui. Ok. Um ano depois da morte do Padre Damiano, quem que resolve aparecer em Paris? Carlos. Quando mostra assim que o Carlos está voltando, que ele desistiu da vida dele, sacerdócio, e que ele está retornando, eu fiquei, meu Deus do céu, Carlos, o que você está fazendo, Carlos? Deixa a pobre da Madalena em paz. Mas não, ele volta e está assim com a certeza de que ele vai conseguir se casar com Alcione, mesmo com Alcione tendo dito para ele, né, que ela não queria dessa maneira. Ele tem essa certeza, ele tem já planos de voltar para a Espanha e formar uma família, de cuidar de Dona Madalena e do Rob e tudo mais. Ele tá todo assim, felizinho. E ele chega e então visita a casa dos Villamil. Só que, gente, quando Alcione chega do trabalho, ela fica um tanto assustada com o que houve, né? E ele vai tentando convencê-la, tipo, Madalena fica muito feliz, e ela fica, ai, realmente aqui Paris não é o local pra mim, porque pra quem não lembra, foi lá onde ela descobriu que tinha ficado viúva, o pai desencarnou, a mãe também, agora ela voltou, ela ficou meio que quase paralítica e tudo mais, ela fica na cama. Então pra ela foi muito sofrimento em Paris, e ela realmente, só que ela diz, eu vou voltar somente se Alcione, eu vou ter que escutar Alcione, porque eu sei que ela é uma fonte de sabedoria e tudo mais. Então Alcione retorna e ela fica meio que perdida, e o Carlos quer, porque quer fazer com que ela, como posso dizer, fazer com que ela, sabe, volte pra Espanha e tudo mais, e ela diz que não é possível naquele momento, porque ela tem um dever como filha, e assim, ela não mentiu, ela realmente tem um dever como filha, porque ela tem que cuidar da mãe, mas ela também tem a questão do pai, só que ela não pode contar naquele momento o que tá acontecendo, né, na outra casa onde ela trabalha. E o Carlos fica absolutamente chocado e começa a falar que, porque tenho que, até eu coloquei, Deus há de permitir que a senhora encontre ao meu lado a tranquilidade merecida. O Carlos, ele tem muito daquela questão de não querer escutar e de impor a sua vontade. A gente percebe que mesmo quando se trata da relação de Deus, ele quer colocar como prioridade a vontade dele. E assim,
Eu não tô julgando, porque na verdade eu acho uma coisa muito incrível de renúncia é justamente essa capacidade dele, assim, de fazer com que a gente se identifique com as pessoas e com tais situações e de justamente não recriminar. Mesmo, tipo, as pessoas que fizeram certas coisas que a gente fica assim, meu Deus, mas a gente pensa, será que eu já não fiz isso na vida passada? E o Carlos também é assim. Muitas vezes a gente coloca algumas coisas e alguns entraves e a gente vai vendo nessa conversa que ele vai tendo com a Alcione, que ele vai sempre meio que mascarando o ego dele pra eu quero dessa forma, o meu orgulho me faz só ver dessa maneira e Deus tem que se submeter à minha vontade. A gente acaba se colocando, às vezes, assim como o Carlos, numa posição de centro do universo. Numa posição de que seja, sabe, mas que seja feita a sua vontade. Não, a gente quer mas que seja feita a minha vontade. E isso é uma coisa realmente que a gente tem que começar a rever. Porque quando a gente fala de providência divina, a gente sempre pensa, não, eu vou orar e aí vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nem sempre. Às vezes a gente tem que pegar e colocar naquela concepção de que seja feito melhor, que eu possa ter auxílio e que eu possa receber esse auxílio de bom grado, independente do que seja. Não é, que eu consiga, sei lá, um namorado, que eu consiga passar no vestibular, que eu consiga o carro dos sonhos e tudo mais. Não é essas coisas pontuais, mas que, se possível, tenha saúde, que, se possível, tenha sabedoria, que, se possível, tenha forças para aceitar de bom grado todos os benefícios, todos os auxílios que Deus nos encaminha. E eu sei que não é fácil, eu também tenho as minhas coisinhas de colocar e às vezes de impor, mas que cada vez mais a gente tem que colocar essa reflexão. E eu acho que o Carlos é uma personagem, assim, muito, muito primoroso, assim, pra se fazer essa reflexão sobre o que realmente deve ser feito. E nem sempre a gente vai estar numa condição que realmente a gente deveria. Até porque, não sei se vocês lembram, lá no começo, no capítulo 1 da primeira parte do Renúncia, Carlos, ele veio para ser padre, sacerdote. Por quê? Porque várias vezes ele falhou nessa missão dele. Então ele tinha que cumprir a tal missão, mesmo que não fosse de sua vontade. Era uma prova para ele naquele momento, uma prova que ele já falhou diversas vezes. E quantas vezes a gente não foge, né, do que nos é proposto, do que é bem-vindo, assim. Porque talvez essa questão desse impulso dele, dessa vontade imperativa dele de querer se colocar acima da vontade de Deus, pudesse ser abafada com relação com ele vindo no meio religioso e se colocando naquele lugar de vou servir aos outros. E que a maioria das pessoas tem que ver isso, assim. Se eu estou aqui, não que eu não vou ser perfeita e também não vou ser aquela pessoa que, você tem que me seguir em absolutamente tudo. Eu vou estar aqui e, assim como a Alcione fala, né, no capítulo passado, quem está na questão religiosa vai apenas falar, indicar um caminho, mas quem vai fazer é você. E que aquela pessoa também que está aqui falando e tudo mais, ela talvez seja a que mais precisa escutar, que mais precisa aprender. Então, vamos colocar aqui da minha situação. Eu tô aqui, mas eu tô aprendendo tanto quanto vocês. Por isso que eu falo que não é um estudo em si, mas é um momento de conversar, de compartilhar, de refletir e de aprender.
Olha, o rapaz, concordo. Rapaz latino-americano, concordo. Pois é. É sim, mas sim de aprender, de colocar assim, não, de me colocar naquele lugar de sou que nem o Carlos. Eu preciso também compreender isso daqui. E se eu sou tão imperativa e estou vendo sobre a providência divina, quem sabe sou eu que preciso entender isso. Quem sabe sou eu que estou precisando e estou me colocando em posição de sofrimento por conta de não conseguir compreender que Deus sabe o melhor para nós. Quem fala é quem mais precisa aprender o que está falando. Bastante lúcida a sua fala. Ai, obrigada. Pois é porque é justamente eu tenho passado por momentos que agora, nessas semanas, eu tenho batalhado super pra entender a questão da providência divina. Pra colocar assim, calma, Jade. Não é com a sua vontade. Deus sabe o que está fazendo. Você precisa ter calma. E precisa pedir ajuda, auxílio. Mas com a mente aberta pra tudo isso. Então, eu tô colocando aqui pra vocês justamente pra não ficar aquela coisa de que... Ai, não, Carlos talvez ele venha justamente por causa disso. Que ele precisa aprender. E talvez eu venha aqui pra falar com vocês e tudo mais justamente por causa disso. Porque eu preciso aprender também a escutar, a falar menos. Porque, ó, a Aninha falou boa noite, Jade. Porque a Aninha sabe que eu sou palestrina e eu tenho maior dificuldade da escuta. Assim como o Carlos. Carlos, a Alcione falou tanto. E se vocês forem ver na fala dela, ela tá lá o tempo todo. Então, mas tem aquela situação, isso daqui, a gente tem que se entregar primeiro. Nós temos que servir primeiro a Deus, estar no trabalho de Cristo e tudo mais. Mas Carlos, ele quer tanto que a vontade dele seja feita que ele não escuta a sua amada. Quando ele chega na casa de Madalena, ele coloca em sua cabeça de que Alcione vai aceitar a proposta dele de pronto. Não tem aquela coisa de pensar, e se ela não aceitar? Não, não tem isso. É a minha vontade. A minha vontade está dizendo que ela vai aceitar. E quando ela diz que é impossível, ele começa a ficar com ciúmes, a distorcer as coisas que ela fala, que ela diz, que ela tem, ela ainda tem o trabalho, a função dela de como filha e tudo mais. Olha, a Vera Regina diz que é difícil a tarefa de se colocar, né, naquele lugar mais de entender. É muito difícil. E que a Alcione, ela ainda tem o contato com o pai, então ela não pode voltar para a Espanha. Mas ela também, no momento, ela não pode falar para as pessoas que... Então, eu encontrei o meu pai. E Carlos distorce toda essa questão de que... então quer dizer, você está me acusando de ter abandonado as coisas, de ter abandonado a minha função e tudo mais, e que agora isso não vai ser. E a Alcione fica, meu Deus, eu não estou lhe ofendendo. Embora eu realmente acredite que você tenha se equivocado em ter abandonado essa função, mas não era isso. Eu estava falando de mim. E aí Carlos fica com aquilo, né? E vai embora e Madalena fica um tanto triste porque ela queria realmente voltar para a Espanha, mas ela aceita toda a reflexão da filha e toda a sua sabedoria. E Carlos fica com meio que um ciúme, porque ele percebe que talvez, olha aí o que o Carlos coloca na cabeça dele. Talvez Alcione tenha se apaixonado por alguém, porque Paris é luxuosa, é diferente de como é que era. A cidade deles, que é Ávila, agora eu lembrei.
como era Ávila, que era uma cidade menor e tudo mais, e que agora tinha muitos subterfúgios, etc, etc. E aí, ela fica meio que, meu Deus, o que tá acontecendo? Basicamente. E aí, Carlos chega e vai embora. No outro dia, Alcione tá indo, né, pra casa lá de Cirilo, seu pai, sendo disfarçada, né? E Carlos persegue ela à distância com a carruagem. E quando ele vê Cirilo abraçando Alcione, mas ele era um abraço como se fosse uma filha, Carlos já... Então é isso, ela encontrou um outro homem, não me quer, um homem mais rico, etc, 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 e fica aquela coisa doentia, e ele não para nem pra conversar com a Alcione, e já quer ir embora, ele só se despede de Madalena, fala que ele já vai embora, e vai também se despede do Rob, mas ele fica com aquilo, assim, meio que doentio. E a gente lembra muito também lá da primeira parte do livro porque tanto Cirilo quanto Antero tinham muito ciúme, essa coisa de... E a Susana também, de posse em relação ao outro, que a gente conversou um tanto sobre questão do amor, né? E de posse, e Carlos tem isso com a Alcione. Então, ele chega e vai embora, mas com aquela coisa doentia e sem conseguir falar. Bora ver aqui. Quantas lições a Larissa Liana, quantas lições a Alcione nos dá? Sim, demais. Ela, outro nível, né? A Aninha, Carlos é aquele tipo de pessoa que não conversa, supõe. Pois é, justamente porque o Carlos, ele fala, mas não quer escutar. Tenho ficado muito reflexiva com cada capítulo lido. Também. Eu sempre gosto de dar aquela pensada, aquela refletida. Eu acho que por isso que também é muito bom o Clube do Livro, porque dá pra gente puxar cada vez mais ensinamentos. Aí o Gustavo, esse povo acha que amor é posse. Pois é. E quantos de nós, né, não tem ainda essa questão de amor-posse, de ciúmes e tudo mais, de... é meu. Não é à toa que tem muita questão de violência contra a mulher, falando agora, feminicídio e tudo mais, e que as porcentagens dizem que muitos desses agressores são ex-companheiros que acreditam muito nessa questão, né? Se você não é minha, não vai ser de ninguém. Então tem muito disso, dessa questão da posse, e que a gente vai vendo cada vez mais que é ainda muito comum e que a gente tem que pensar, sou um ser completo, mas que alguma pessoa pode digamos que ela vai me acompanhar. Ela não é aquela coisa assim, uma metade que me completa. Não, somos seres completos que vamos nos aperfeiçoar, mas que é bom, não sei, suplementar. Pessoas que se suplementam, que elas são completas, mas que quando estão juntas ficam melhores. Então, talvez seja essa uma condição de amor que seja melhor. Eu fiquei triste com esse capítulo de novo. Sim. Eu não sou ciumenta, é verdade esse bilhete. Será? Então, e aí o Carlos vai, né, embora. Ok, aí a gente entra numa questão que é Madalena adoece. Madalena, ela adoece mais ainda e cada vez mais Alcione fica desesperada e o médico fala, então, a sua mãe tem, no máximo, na perspectiva mais otimista possível, ela tem 1 mês de vida. E Madalena fica
ok com isso, ela fala, eu já aceitei, eu tô sentindo mesmo que eu vou voltar para o seu pai. Lembrando que o pai de Alcione não está morto, mas Madalena sente que já está, né, prestes a desencarnar, e ela está muito satisfeita com isso. Mas mesmo assim, Alcione fala que assim que ela melhorar, eles vão se mudar de novo para Ávila, para um local melhor, para deixar ela mais feliz. Ela vai pedir, aí ela pede dinheiro pro Cirilo para comprar um cravo, que é um instrumento musical, para tocar antigas cantigas de Ávila. E aí ela, como é que eu posso dizer? E ela vai tentando, sabe? E ela já vai meio que pedindo também folga pra ficar um mês distante enquanto a sua mãe, né, está definhando. Só que aí Suzana, assim, a família, né, de Cirilo, inclusive Suzana, que fez todas aquelas coisas, Suzana mudou muito com a convivência com Alcione. Suzana então oferece, por que você então não mora aqui? Não que você vá trabalhar e tudo mais, mas você pode morar aqui. Aqui tem mais conforto, tem seu irmão, aqui tem vários aposentos e tudo mais. E aí Alcione fica assim, não tem como... Não tem como eu fazer, como é que eu posso dizer? Não tem como transportar ela e tudo mais. Ela fica meio assim, tipo, assustada, né? Porque ela sempre meio que escondeu de ambas as famílias com quem que ela estava, né? Peraí, Aninha, eu já vou te mostrar. Crava isso daqui, ó. Então ela fica assim, mas aí Suzana pegou, doou dinheiro pra Alcione, e Alcione ficou muito grata por aquilo, mas ela também a Suzana pedia, mas sempre venha, mas deixa a gente te visitar. Ela, não precisa e tudo mais, tá tudo certo. Ela, mas então deixa a gente informado, né? Porque eles abraçaram a Alcione como uma parte meio que familiar, uma grande amiga da família. Então, acho que aí chega a notificação na hora. Não é, menino? E então tem toda essa coisa, né? De Alcione meio que esconder. E aí, ok. O que vai acontecendo? Madalena está lá. Ela começa a ter bastante, digamos, momentos de fraqueza, de desmaio e tudo mais. E ela vai percebendo cada vez mais sua mãe realmente está indo. Até que chega um dia que o que acontece? Madalena enxerga Padre Damiano. E aí Alcione pensa, agora realmente já vai ser a hora de que a minha mãe vai. E aí o Padre Damiano fala aí fala assim, cadê Cirilo? E aí o Padre Damiano supostamente responde pra Madalena que vem amanhã. E ela, amanhã? Então, e Alcione fica, meu Deus, o que vai acontecer? E aí então Madalena fala, Alcione, pegue os livros, os contos, tudo do seu pai, prepare, porque seu pai vem amanhã nos visitar. E aí Alcione fica meio que desesperada e também chama, né, o padre, que é amigo da família, para fazer já como é unção, não é? Que é já para meio que se despedir e tudo mais. Me respondam aí. Eu diria que ninguém tem a missão de nos fazer feliz, mas estamos para compartilhar a felicidade, justamente. Jovens de Arimateia, olá, boa noite com Jesus também para você. E aí, olha, minha prima Camila falou extrema-unção. Então, chamaram o padre para isso, para fazer extrema-unção.
E ela pede então para Alcione ler o capítulo do Novo Testamento da Paixão de Cristo, que é justamente a hora que Cristo vai lá, né, desencarnar e tudo mais. Então tem toda essa conexão aí. E aí, enquanto isso, pulou pra casa lá, a mansão de Cité, que é a casa de Cirilo, em que eles têm a inspiração de que vamos visitar. A Alcione não está mais, né, vindo aqui, a gente não tem o endereço dela, mas a gente tem que visitar. Vamos pedir então para a igreja, lá onde ela onde ela tem, né, amigos e tudo mais, o endereço, e a gente faz a visita amanhã cedinho. E aí toda a família resolve ir. Tio Jacques, Beatriz, Suzana, Cirilo, todo mundo decide ir. E lembrando que, gente, assim, quando uma pessoa está muito adoecida, ou que já está muito idosinha, está prestes a desencarnar, tem outras situações também. Muitas pessoas dizem que tem a questão da dupla vista e tudo mais, é meio que uma sintonia de que a pessoa tá meio que em dois mundos. Tá no mundo encarnado e no mundo desencarnado. Então, o que a Madalena tava vivendo é essa coisa. Ela tá cada vez mais próxima do mundo espiritual, entendeu? Então, ela tá... Aquilo dali, realmente, eu falei supostamente para o Damiano, mas era realmente para o Damiano, que tava lá conversando com ela, porque ela realmente já tava prestes a partir, e amanhã iria dizer que eles iriam se encontrar, porque amanhã, se eu não me engano, era ao entardecer, alguma coisa do tipo, ela iria realmente falecer. Ok. Está lá, tá tudo acontecendo, aparece o padre Damiano e aparece também a dona... Era Margarida? O nome da mãe da Madalena? Eu acho que era a dona Margarida, não era? Só me respondam aí. E aí ela fica assim, cadê Cirilo? Cadê Cirilo? E aí fala, só um minutinho. E do nada aparece quem na casa enquanto Madalena está já prestes a desencarnar? Cirilo, Suzana, Jacques, Beatriz. Todo mundo aparece. E aí então, como a Madalena está já nesse momento entre dois mundos, ela acredita então que ela realmente está enxergando o Cirilo, mas que como se o Cirilo estivesse desencarnado. E aí, quando a Alcione vê o Cirilo, ela fica assim, desesperada, pálida, e fala, não, minha mãe tá desencarnando e tudo mais, e tipo, tá lá. E o desespero acontecendo, pô, minha mãe tá morrendo, e vão descobrir agora tudo nesse momento. Não tinha um momento assim mais pacífico para ser descoberto, né? Tinha que ser no leito da morte da mãe. E aí, quando vai, não, então temos que lhe ajudar e tudo mais, quando Cirilo entra no quarto, ele percebe que é a sua amada, que ele nunca superou, que ele achava que tinha desencarnado, Madalena. E então fica toda aquela questão, e Alcione fica assim, sem palavras. Quando Suzana bate os olhos, ela dá um grito e fica também estática. E aí ninguém sabe o que tá acontecendo. E ela fala, Cirilo, eu lhe esperei por tanto tempo. E ele fica, meu Deus, é ela mesmo. E ele fica assim, meu Deus, é ela. Olha aqui, eu guardei tudo isso pra você. E ela apresenta o Rob. Esse daqui também é como se fosse seu filho, é nosso filho e tudo mais. Aí ela fala, Rob, venha cá, conheça seu pai, peça a benção dele. E o Cirilo, tipo, tentando entender o que tava acontecendo. E aí tá tudo meio assim. E
E ele fica e o Cirilo pergunta pra Suzana o que tá, e a Suzana fica sem palavras, e ela fala: foi o pior crime que eu já cometi em toda a minha vida. E ela pede perdão. E o Cirilo então puxa o Jacques e mostra: olha isso daqui. E tá lá a Madalena no leito da morte, e o Jacques também fica sem entender. A Érica: boa noite, eu cheguei agora, que história é essa? Então, o clube do livro Renúncia. A gente está no capítulo 4 da segunda parte, mas todos os vídeos do livro estão já gravados, todo o livro anteriormente, né, já estão gravadinhos no nosso IGTV, se quiser. E aí ela tá lá, né, nesse conflito. E o Jacques fica então chocado com o que a sua filha pode ter feito, chocado que Madalena está viva. E aí ele pede pra Suzana, o Cirilo pede pra Suzana ir embora, junto com a Beatriz, que depois eles conversam, mas que aquele momento eles precisavam respeitar, né? Porque, gente, foi muito assim, tinha umas coisas muito agressivas e tinha uma pessoa moribunda na cama. Então, assim, deixa, sabe, aquele momento de despedida. Eu acho que Alcione merecia, as outras pessoas mereciam. E aí só depois de toda a raiva meio que ter, ele conseguir meio que dar uma equilibrada, ele: não, bora aqui se despedir. E aí então Madalena desencarna, né? Colocar aqui parece coisa de caso de família. Suzana fica hesitante em contar a verdade. Olá, esse livro é maravilhoso. Estou lendo essa parte, emocionante. Hoje chorei horrores. Pois é, gente. Hoje são fortes emoções, como disse o Gustavo antes. E aí resolvem, depois de desencarnar, Cirilo vai fazer, né, todo o velório e tudo mais. Resolvem conversar então com Suzana. E aí levam Beatriz, o Robbie, a Suzana, a Alcione, todo mundo pra se ter, pra conversar sobre o que aconteceu. E aí a Suzana conta toda a história dela. E a Alcione conta toda a história dela. E aí a Suzana implora: não, pelo amor de Deus, não conta o que foi que aconteceu, porque não aqui na frente da minha filha. Aí o Cirilo fala: não, ela tem que saber. Ela tem que saber como foi criado o nosso casamento. Ela tem que saber o que foi que a mãe dela fez. Não, ela não é mais uma criança. Ela precisa saber de tudo isso. E tem que saber porque a Alcione é sua irmã. Então, Suzana, como a Aninha falou, Suzana fica hesitante contar a verdade, mas ela lembrou de tudo e que aprendeu com Alcione e disse a verdade. Pois é. E aí todo mundo fica chocado com foi o maior crime da minha vida. E ela vai e começa a confessar tudo que ela fez. E acaba meio que desacreditando tudo. E fica toda uma situação muito tensa. E Cirilo meio que sem acreditar em tudo que vivenciou, sem acreditar em tudo que foi planejado com relação a ele, ele acaba tendo mal súbito, entra em coma, se eu não me engano, mas depois ele logo desencarna. E aí ele e a Alcione não, ele e Madalena são enterrados um do lado do outro. E na hora do velório de Cirilo, do nada começam a escutar uma risada, e quando vê, Suzana simplesmente enlouqueceu. E acaba o capítulo dessa maneira. Tcharam! Tcharam! Apenas acabou o capítulo dessa maneira.
aqui, ó. Susana Davenport havia enlouquecido. E foi basicamente tudo isso que acontece. São, se eu não me engano, 50 páginas nesse capítulo. E eu queria lembrar pra vocês um pouco da história. Deixa eu pegar aqui. Cadê o... lá da cantiga do passarinho. Que eu não vou lembrar o nome do passarinho. Da Calhandra, se eu não me engano. Por quê? Agora a gente pode fazer uma primeira análise da história da Calhandra. Por quê? Não sei se vocês lembram na canção da Calhandra, mas a Calhandra estava se sentindo perdida, voando por aí, porque ela achava que ela tinha perdido para sempre o amor dela. Até que a Calhandra reencontrou o seu amor e aí ficou por todos os cantos, espalhando felicidade e tudo mais, etc, etc, etc. Mas num belo dia, Calhandra acaba vendo, meio que tem o último olhar do seu amor, porque a Calhandra, porque o amor de Calhandra é assassinado, leva um tiro de um caçador. E aí Calhandra também, o passarinho, a Calhandra também morre de tristeza por ter visto, né, a angústia. Então a gente vê assim que a Calhandra estava órfã, estava viúva. Podemos considerar uma história de Madalena e de Cirilo, porque Madalena estava viúva e ela acreditava que ela acreditava que estava viúva e ela era órfã, e por muito tempo ela ficou meio assim e tudo mais. E aí quando eles reencontraram, para Alcione foi meio que uma felicidade, para Madalena foi meio que uma felicidade ter reencontrado, né, o amor dela. Mas para o Cirilo, aquilo doeu demais. E vendo a sua amada morrer, ele morre também. Ele definha também com ela. Então a gente pega, mas a gente vai ver um pouquinho. Depois, no futuro, eu ainda vou retomar de novo a história da Calhandra, porque a história da Calhandra meio que resume bastante sobre o enredo, né, do livro. E a gente vê também que Susana, ela mudou, ela modifica. A gente vê isso nela. Com todas as boas influências de Alcione, ela acaba fazendo essa modificação. Na verdade, antes mesmo, ela tinha muito da culpa, do remorso do que ela tinha feito. E de como que poderia estar a vida, né? Tanto da criança quanto da mãe. E quando ela conheceu Alcione, ela se permitiu se perdoar e ser bondosa com as pessoas. Ela permitiu vivenciar. Mas ao retomar toda aquela história novamente e ver como a sua adversária, a pessoa que ela se colocou como adversária, e quando ela viu aquilo, ela meio que internalizou toda aquela culpa, sabe? Então ela colocou tudo aquilo e ela viu tudo que ela fez. E aí depois Cirilo, que era a pessoa que ela tanto amava, mesmo que fosse uma paixão doentia, o mal que ela fez, que ela basicamente matou o Cirilo, né, por conta dos sentimentos e tudo mais. Digamos que ela foi a caçadora da história da Calhandra. Então, pra ela internalizou toda aquela culpa e enlouqueceu. E o que seria esse enlouquecer? Nada mais do que a questão dela absorver. E a gente sabe que o pensamento, como Emmanuel já diz, o pensamento é o espelho da alma.
Então, com o pensamento dela tava tudo aquilo, adoeceu. Ela adoeceu. E ela não conseguia mais discernir. A realidade dela se tornou uma outra coisa. Porque aquilo se tornou muito mais real para ela e ela precisava meio que do escape da realidade. Mas o escape da realidade foi o adoecimento. Então a gente vê assim uma coisa bem interessante. O Gustavo coloca aqui, achei muito forte quando Cirilo quase mata Susana, mas Alcione se põe no meio e chama ele de pai pela primeira vez. Sim, real. Assim, a gente vê que Alcione já tinha perdoado há muito tempo Susana. E que não era porque a Susana tinha feito tudo aquilo que tinha-se o direito de tirar a vida. Então, é uma coisa, foi realmente muito belo, assim. E eu acho que também impactou um tanto o Cirilo, né? Essa questão de, olha aqui a minha vida, olha aqui essa pessoa que sabia das coisas e que me ensina tanto, e que é a minha filha. Mas olha também o que eu perdi, olha o que eu sou e olha o sentimento ruim que eu guardei por tanto tempo. Porque a gente viu que desde que ele casou com Susana, ele meio que foi guardando um certo rancor, uma mágoa de todos os momentos que ele perdeu com Alcione, mesmo sem saber que Alcione estava viva. Então, assim, Cirilo também tinha muitas questões com relação aos sentimentos dele. Muito forte mesmo, defender a mulher que causou tristeza à sua família. Sim. Gente, renúncia. O nome do livro é Renúncia. A mulher, ela sabe renunciar muito bem. Muito bem. É de se aplaudir. Eu não sei, eu não lembro se eu falei na live passada ou se foi numa conversa que se fosse eu e tivesse descoberto o meu pai, eu ia sair apontando o dedo, é meu pai, ele! Ia fazer tipo o teste do DNA e tudo mais, sabe? Programa. E vamos lá, casa de família. Ia fazer o maior auê. Mas não, Susana não, Alcione plena. Assim, suave. Diz que eu ia chegar com os 2 pés na porta. Pois é, ia chegar abrindo assim. Então quer dizer que você é meu pai. Mas é bem interessante, assim, ver como é que ela lidou. Por isso que eu digo assim, eu não sei se eu teria a maturidade de pegar, de fingir que eu sou... você é tutor e tudo mais. Nossa, ter essa dupla vida pra... Nossa, gente, acho que eu não ia conseguir, não. Não ia. Mas, né, cada um tem a sua evolução, o seu momento de ser. Então, gente, o que vocês estão achando do clube? Qual foi um outro ponto que eu não comentei que vocês acharam que deveria ser falado sobre o capítulo e tudo mais? Porque é muita coisa, gente. Senão a gente não ia terminar tão cedo. Mas a gente ainda tem uns minutinhos pra se falar. E estou aqui para escutar vocês, porque não quero ser que nem Carlos, que só fala e não escuta. E uma coisa que eu acho que é interessante também... E agora eu esqueci. Uma coisa que eu acho interessante... Aí eu esqueci. Simplesmente. Ok, tudo bem. Mas era sobre... Se eu não me engano, era sobre o Carlos. Assim, que ele sempre teve essa questão, né? Do querer, como é que eu posso dizer? Ele sempre teve essa questão do amei, já querendo saber qual o próximo que iremos ler. Pois é, a gente tá aceitando, né, as sugestões. E eu vou decidir, gente, se vai ser um regime democrático ou jadiocrático. Porque
eu queria manter uma linha de clube, assim, de que a gente explorasse em conjunto, sabe? Que a gente pudesse fazer, que a gente faz uma rebelião, venha, viu? Não, é porque explicando assim, eu quero que a gente explore um outro caminho de literatura, sabe? Uma coisa assim que as pessoas não conhecem muito, não sabem muito da história e tudo mais. E às vezes, e muitas das sugestões que eu tenho visto são de livros que as pessoas já leram, que já conhecem, que já foram muito trabalhados. Oi, Patrick, tudo bem? E que as pessoas já trabalharam. Seu livro já chegou? Não. Será que é o Patrick que é o meu amigo secreto? Ai. E aí, o que eu queria? Eu queria que a gente saísse um pouco da zona de conforto, sabe? Que a gente saísse dessa coisa de sempre só os mesmos escritores, só os mesmos, sei lá, espíritos, enfim. Eu queria que a gente saísse um pouquinho, que a gente fosse para um lado assim mais desconhecido, digamos assim. Eu acho que Renúncia é um livro que não é tão trabalhado no meio espírita, e eu acho que por isso que também se tornou muito legal, porque ele é meio que surpreendente e ele incentiva as pessoas, sabe, a ler, a descobrir e tudo mais. E foi eu acho que muito importante, assim. Muita gente veio me mandar assim, porque eu comecei a ler depois de ir conhecendo a história, que eu não sabia e tudo mais, tal. E eu queria pra esse lado, sabe? De que a gente chega e que a gente chega e conheça essas outras coisas. E eu sei que vocês vão... Eu sei que os outros livros que são mais comentados e tudo mais, que vocês têm outros locais para serem trabalhados, para serem estudados. Tem muito conteúdo sobre. Então, por isso que eu tô justificando aqui se vai ser um sistema democrático ou se vai ser um sistema jadiocrático. Olha, acho que Jade maravilhosa. Oh, amigo. Me chamem para uma live do Renúncia. Oxe, essa aqui mesmo. Olha, a gente tá programando no final do clube de fazer, assim, umas rodinhas de conversa sobre o livro em geral. Então, já sabe. Tá convidado. E aí, gente, eu ia falar alguma coisa do Carlos, eu já me perdi. E agora eu não vou lembrar, porque também a minha mente nesses últimos dias não está legal, assim. Mas falando, semana que vem, 18 horas, porque são 2 capítulos. Vai ser o capítulo 5 e o capítulo 6 do Renúncia. Pra gente já seguir naquela linha lá já de se despedir, porque já estamos na reta final, só falta um pouquinho. Olha aqui o que falta. Mas acreditem, gente, tem mais sofrência. Tem mais sofrência. E aí depois vamos fazer as votações. Eu já devo começar por aí. Já tô fazendo as anotações. Tô ponderando algumas coisinhas. Vai ter algumas outras lives super legais que já estamos planejando. E fazendo aqui, ó. Gente, a gente tem no cantinho. Vamos fazer o jabá. A gente tem no cantinho os selos que vocês podem comprar e contribuir. A gente doa tanto para instituições, mas também fazemos financiamento de alguns instrumentos, porque para comunicação precisa de algumas coisas pagas, e isso auxilia para pagar essas ferramentas, assim, e as instituições. Tem também live tem live aqui no cantinho, segunda-feira, 19 horas, do Fonte Viva. Tem quarta-feira o Minutos com Joana de Ângeles.
Tem quinta-feira o clube do... o estudo do Livro dos Espíritos, só que é um estudo fechado. Se vocês têm interesse, só ir pelo link lá nos destaques do nosso Instagram. Quinta-feira também, porque é 19 horas o Livro dos Espíritos, mas às 21, lá no Rede Amigo Espírita, eu tô no home office falando sobre Espiritismo Simples. Então, se você está começando no Espiritismo e quer estudar, eu estou lá 21 horas, toda quinta às 21 horas. E domingo, o Livro dos Espíritos é 8h30. Ih, vai conflitar. Então, gente, vocês escolhem, mas fica gravado. Então, vai pro Livro dos Espíritos às quintas-feiras e depois tem gravado o Espiritismo Simples, que acontece no Rede Amigo Espírita. E domingo estamos aqui, né, no Clube do Livro Renúncia, que já está em suas últimas lives, mas que a gente vai continuar esse Clube do Livro, só que a gente vai mudar. Não vai ser mais no domingo, vai ser no sábado, tá? Deve ser pelas 18, 19 horas. Por quê? Porque eu sou de Deus e eu quero um tempo para descansar. E vai ser também 15 dias para justamente a gente ter mais tempo e eu também conseguir administrar melhor o meu tempinho, não ficar tão puxado assim. Essas são as mudanças, essas são as informações desse... Diz que domingo é dia do Senhor. Pois é, domingo é dia do Senhor, domingo é dia de descansar, que eu preciso. Mas essas foram os recados. Se vocês tiverem interesse, entrem no nosso Clube do Livro, no nosso grupo do Telegram. Lá nos destaques vocês arrastam um linkzinho e acessem. Beijinhos, tchau, tchau.